Olá, estamos aqui para mais uma conversa acadêmica. Me chamo Larissa, sou estudante de enfermagem e estou aqui com os meus colegas. Raul. Eu sou a acadêmica Emily. Eu sou o acadêmico João. E o nosso assunto de hoje é um assunto de extrema importância, que é o contato pele a pele e a importância do método canguru. Para falar sobre isso, a gente trouxe a enfermeira Bruna Stimpanhac. Ela é especializada em pediatria e neonatologia. Conta um pouquinho pra gente, Bruna, como foi sua trajetória até aqui e o porquê que você escolheu essa especialização. Então, boa noite a todos. Meu nome é Bruna, eu sou enfermeira formada pela UniOeste. Então, eu formei em 2022, em agosto de 2022. Fiz especialização em enfermagem neonatal e pediátrica aqui pela FAG. Sou mestre em Biociências de Saúde pela UniOeste e atualmente sou doutoranda em Biociências de Saúde lá pela UniOeste também. A minha escolha com a pediatria, então, foi algo engraçado, algo que o destino me proporcionou. O meu primeiro emprego, então, minha primeira oportunidade de emprego foi no hospital, na Fundação Hospitalar São Lucas, com a UTI neonatal e pediátrica. Então, na época, era uma unidade mista. Tinham tantos leitos pediátricos quanto leitos neonatais. A partir da prática profissional, então o tempo que eu fiquei ali, acabei gostando, acabei me apaixonando por essa área e eu decidi fazer especialização e a área que eu gosto de estudar e seguir também. Certo. Bruna, a gente queria começar a pedir nossa conversa. A gente queria saber o que seria o método canguru e qual é o objetivo dele dentro da área da enfermagem, né? Então, o método canguru, ele foi criado há mais de 40 anos lá na Colômbia, então por médicos de lá, onde eles faziam aproximação, então, da mãe com essa criança, também para aumentar o vínculo e para suprir a falta de incubadoras. Então, não havia incubadoras suficientes. Então, o que acontecia? Esse contato pele a pele proporcionava com que essas crianças ficassem aquecidas na falta dessa incubadora. Para o Brasil, ele foi trazido mais ou menos no início dos anos 2000. Então, foram surgindo programas, foram surgindo portarias, recomendações do Ministério da Saúde para que a gente tenha o método canguru que a gente tem agora. Então, como que funciona esse método canguru? Ele é um método que ele respalda um cuidado biopsicossocial. Então, ele vai integrar o cuidado dessa criança e também vai favorecer o vínculo com essa família. Ele se divide em 3 partes principais. Então, a gente tem o método canguru que ele começa antes da criança nascer. Então, por exemplo, se eu vou ter uma gestação de risco e essa mãe já tem ideia de que vai ter, por exemplo, uma criança com alguma deficiência, foi diagnosticado, ou que tem alguma alteração da mãe que possa ter um parto prematuro, ou essa criança tem um baixo peso, né? Que o baixo peso é abaixo de 2.500 gramas. Uhum. Então, essa mãe ela vai ser orientada já no pré-natal. Então, o que é o método canguru, como ele funciona, o que acontece, como que funciona, então, toda essa orientação de internação hospitalar, porque tudo isso faz parte de um bom pré-natal. Então, nós, como enfermeiros, a gente começa na situação ali, no pré-natal, na assistência, no acompanhamento dessa mãe e na avaliação desse binômio, mãe e bebê. Posteriormente, então, desse conhecimento, dessa apresentação, se essa criança ela nasceu prematura extrema, então nasceu prematura, então abaixo de 37 semanas, ela nasceu então com baixo peso, menos de 2.500 gramas, ela pode ser destinada então tanto para internação hospitalar, num quarto, ou ela pode ir para uma unidade de cuidados intermediários, ou então para a unidade de terapia intensiva. Tudo vai depender do quadro dessa criança. E lá, então, a gente vai ter que ter portas abertas para acolher essa família. Então, o que a gente vai fazer? Acolher a mãe, acolher o bebê. A gente vai favorecer com que essa família tenha interação. Então, por exemplo, que esses pais tenham acesso 24 horas a essa criança. Que essa criança também, ela esteja num lugar confortável para ela. Aproximando esse vínculo, orientando, então, acolhendo essa família, explicando como que é a rotina, as normas, o que pode, o que não pode dentro de uma UTI também, que é fundamental, e estimulando, aos poucos, essa aproximação. Então, o toque pela incubadora, então, é um recém-nascido prematuro extremo. Às vezes, a gente não vai conseguir fazer o método canguru na sua completude, não consegue retirar ele, se ele está muito instável, da incubadora. O que a gente pode fazer? O toque, explicar para a mãe o que acontece, para que ela se sinta mãe. Porque, às vezes, quando essa criança é retirada, ela nasce de uma forma prematura, às vezes as mães se sentem perdidas. Então, é muito comum a gente sentir essa vulnerabilidade dos pais. Então, ali é a primeira etapa do método canguru.
A segunda etapa do método canguru, então, pelas recomendações do Ministério, como que funciona? A criança ela tem que ter pelo menos 1.250 gramas, ela tem que ter uma estabilidade hemodinâmica, então tem que estar realmente estável, e ela precisa estar com uma nutrição enteral completa. Então, seja via sonda, via gavagem ou até mesmo via oral. Mas com esse peso, essa criança não vai conseguir alimentar via oral, porque ela vai perder peso, enfim, não é recomendado. Aí, o que acontece? O método canguru. Como que é esse método canguru? Então, a mãe ou o pai vai estar com o seio desnudo, né, com essa parte, o colo, o peito desnudo, e a criança também, ela vai estar apenas com a fralda. O que vai ser feito? Vai ser retirada essa criança da incubadora, né, protegida com coeiro para que ela não perca a temperatura, né, nesse momento de retirada. Vai ser acomodado no colo da mãe. Então, de uma forma vertical, essa criança vai ficar em pezinho, com os bracinhos assim apoiados no peito da mãe, e vai ser envolto com um pano para que ela não perca a temperatura para o ambiente. E eles vão ser mantidos ali, o máximo de tempo que for possível, confortável para os dois, e o mínimo de tempo para que essa criança estabeleça, então, se reorganize e compreenda que ela está no colo da mãe. Então, o método canguru ele é recomendado cerca de 1 hora de contato, pelo menos. Depois disso, depois que essa criança tem uma estabilidade, depois que essa criança sai ali da unidade de terapia intensiva, vai para uma unidade de cuidados intermediários ou até mesmo para o quarto, dependendo da dinâmica da instituição, e essa criança tiver por volta ali de 1,6 kg, o que acontece? Esse cuidado ele vai ser cada vez mais estimulado. Então, ele vai ser dedicado mais à mãe. Então, a mãe ela vai ser ensinada a pegar essa criança, a colocar no colo, a como fazer o cuidado, e cada vez mais integrando essa família aos cuidados da criança. Então, o banho, a troca de fralda, a alimentação, tudo isso. E com o método canguru vão ter várias vantagens, então, que a gente vai comentando mais a seguir, que eu sei que tem nas perguntas, né? Sim, e é muito incrível, porque nas dúvidas mais frequentes que a gente viam, era as mães que sabiam já sobre o método, mas que não compreendia que ele, às vezes, começava durante a gravidez. Achava que era só depois do pós-parto, né? Então, isso é muito legal, você explicar que muitas vezes começa antes, durante o período da gravidez, ainda mais se for uma gravidez de risco. Isso é muito legal, porque muita gente conhece, mas não sabe que pode ser que precise começar durante a gravidez. Acha que é só depois do pós-parto. Isso. E o importante é a orientação. Então, a gente sempre tem que orientar. Porque por mais que seja uma gestação tranquila, tudo controlado, a gente pode ter intercorrências, né? São raras. Claro, em uma gestação saudável ela vai ser mais rara uma intercorrência, mas a gente tem que preparar essa mãe. É assim que funciona, é assim que organiza, a amamentação. Então, por exemplo, essa criança ela pode nascer com uma atresia de esôfago. Então, ela não tem a comunicação do esôfago. Talvez ela não consiga amamentar no primeiro momento. Então, tudo isso a gente tem que organizar, falar com a mãe. Não ser pessimista, mas a gente tem que falar, olha, a gente está tudo bem, estamos acompanhando, mas existem outras formas de cuidado, existe a UTI. A UTI ela não é sinônimo de morte, tá? A UTI é sinônimo de vida. Então, a gente tem ali recursos para investir nesse paciente, para cuidar desse paciente e orientar, porque isso dá segurança, dá tranquilidade, tá bom? Bruna, eu acho que também uma das dúvidas, ainda mais de mãe de primeira viagem, é às vezes colocar o RN, o recém-nascido, na posição, utilizando o método, mas não saber se o bebê está confortável, se está adequado. A gente queria se tem alguns sinais que o bebê entrega ali para saber que ele está bem. Geralmente são as faces, né, de dor, então às vezes ele pode ser um manuseio errado, uma hiperextensão de um membro, então ele vai ter faces de dor e o próprio chorinho, né, ele vai reclamar. Então, assim, geralmente, toda criança, quando a gente observa, ela fica confortável no colo. Então, não é para ter grande desconforto. Vai ser mais relacionado, então, se ela está sentindo, às vezes, um calor, ou foi hiperestendido um membro, alguma coisa do tipo. Mas não são esperadas grandes intercorrências nesse momento. Principalmente com a criança já mais maior, de um tamanho maior, um peso maior já em casa também. E nessa tua experiência, tu consegue relatar se tem alguns mitos sobre esse método que tu ouve? Sim, eu acho que um dos que eu enfrentei na minha atuação foi a criança entubada. Ela pode ou não pode fazer, né, realizar esse método canguru? E pode, e deve, e tem recomendações para que se possa fazer, e tem melhorias. Então,
desse estado respiratório, da questão neuropsicomotora dessa criança, da própria questão da dor. Então, o acalentar, o cuidado. Então, quando a gente vai fazer alguns procedimentos dolorosos, não é o método canguru em si, mas a gente também utiliza o toque. Então, o toque ele também é terapêutico. Então, o que a gente faz? Às vezes a gente vai fazer uma punção em um RN, a gente vai fazer algum procedimento doloroso, a gente aninha ele, às vezes a gente faz o ninho, charutinho, a gente acomoda para que ele se sinta mais protegido. Porque, principalmente quando a gente fala de uma criança que ela é prematura, ela deveria estar onde? No útero da mãe, né? Então, tem uma analogia que eu ouvi de um professor, o professor Emanuel, que a incubadora, ele é um útero. Essa é a função. Ela é um útero, ela protege essa criança. E essa criança, imagina que ela deveria estar lá, crescendo, se desenvolvendo na sombra e na água fresca, como a gente brinca, ela está no mundo, ela já está enfrentando dor, barulho, estímulo. Então, tudo isso interfere nesse desenvolvimento. E o colo, o cuidado, o ambiente, se a gente proteger e controlar esse ambiente, a gente também protege e favorece o desenvolvimento dessa criança. Bruna, como o ambiente deve ser preparado para realizar o método? Desculpa. Iluminação, temperatura, então, como funciona? A gente não pode ter um ambiente que seja muito frio. Então, a temperatura das UTIs, as recomendações que a gente tem é entre 23 a 26 graus Celsius. Então, que não seja muito gelado, porque principalmente nesse momento de retirada, né, da incubadora, onde a criança vai ser mantida para ter seu controle de temperatura, seu controle corporal, para o colo da mãe. Então, a gente vai retirar essa criança, a gente protege ele com coeiro, para até esse momento de chegar no colo da mãe. A questão de estímulo luminoso. Então, dependendo da idade da criança, ela não está com todos seus órgãos, seus sentidos formados. Então, a luz de forte incidência, ela é um estressor. Então, por exemplo, essa luz aqui, para nós, para o vídeo, é ok. Mas para um RN, ela é uma luz estressora. Não é uma luz que vai favorecer esse desenvolvimento, essa tranquilidade da criança. E ruídos. Então, nas UTIs neonatais, a gente tem o controle de ruídos também. Porque os ruídos, as vibrações, então, a própria manipulação da criança na incubadora, evitar choques, barulhos, podem favorecer até hemorragias intracranianas nessa criança. Então, isso a gente tem que ter um controle, porque ele é um ser em desenvolvimento. Ele é um ser muito frágil, ele está em sua total fragilidade. Então, todo esse controle do ambiente também é muito importante. Na casa. Na casa, a gente também tem que cuidar com barulho, luminosidade, temperatura, para que a gente tenha essa questão de um bom método canguru. Outra dúvida. Existe alguma contraindicação para esse método? Então, a contraindicação é realmente a instabilidade hemodinâmica. Então, se essa criança não estiver estável, ela estiver tendo bradicardia, apneia, questões assim que vão interferir no quadro, principalmente podem evoluir para, por exemplo, uma parada cardíaca, porque essas crianças elas dão sinais. Então, elas estão com os sinais e sintomas hemodinâmicos, as partes dos sinais vitais, frequência respiratória, frequência cardíaca muito alterados, então são alguns sinais de alerta. Outras questões que a gente tem que observar nessa criança de contraindicação, então é o peso. Menos de 1.250 gramas não é recomendado. E também se essa criança ela não está em alimentação enteral total, né? E a mãe querer, porque a gente pensa na criança, tem muitos benefícios para a criança, mas e para a mãe? Essa mãe está segura? Essa mãe ela está preparada? Ela entendeu a importância? Ela entendeu que ela é mãe? Então a gente tem que dar um tempo. Então, às vezes, a mãe não vai querer de primeiro momento, mas o pai, quem está ali, o pai, também pode ser feito, né? Com a mãe, a gente tem o benefício do aleitamento materno, do estímulo desse aleitamento materno. Mas se a mãe não puder, não estiver disponível, às vezes ela teve um parto difícil, às vezes ela esteja hospitalizada, por exemplo, numa UTI, essa criança esteja ali na neonatal, chamar o pai, a avó, outros familiares que estejam disponíveis para realizar também o método canguru. O que fazer quando o bebê não se adapta bem ao método? Existe alguma adaptação? Então, geralmente a criança ela tende a se adaptar, que é um colo terapêutico, né? Claro, tem uma técnica, tem um estudo, tem uma comprovação científica por trás. Mas, por exemplo, quando essa criança está instável, ela não pode ir para o peito da mãe, ou do pai, enfim. O que a gente pode fazer? O toque terapêutico. Então, a mão do pai e da mãe dentro da incubadora. A gente estimula com que esses pais estejam presentes. Então, dentro de uma UTI neonatal e pediátrica, principalmente de uma UTI neonatal, os pais eles têm livre acesso.
Então, por exemplo, após o parto, muitas vezes a mãe não consegue chegar de imediato ali com essa criança, Sim. por toda a condição clínica da mãe, às vezes. Então, o pai, ele chega ali. E a gente já recebe, já acolhe, já explica, olha, aqui é uma UTI neonatal, funciona assim. O senhor tem a possibilidade de entrar e sair o horário que o senhor quiser. A gente tem esse apoio. O senhor só tem que tomar cuidado com o celular, lavar as mãos, toda essa questão de toque, de barulho, a privacidade dos outros pacientes, porque ali a gente não tem um paciente só, né? E toda essa questão. Então, quando a mãe, por exemplo, está ali, depois de um tempo, ela recebeu alta do hospital. Então, a gente tem que proporcionar. Então, a instituição proporciona o almoço, tem que falar com a Secretaria de Saúde, por exemplo, se ela é de outro município, para que ela tenha transporte. Às vezes, ela não passe 24 horas no hospital, mas ela tem que... a gente estimula que ela esteja o mais presente possível, né? Às vezes, ela vai precisar de um dia para descansar, tudo bem. E a gente reforça que está tudo bem ela descansar. Mas tem alguma outra pessoa da família que possa estar presente. Então, sempre estimular esse vínculo. Porque a gente não pode quebrar, né? Essa criança vai voltar para casa. Essa criança, ela vai precisar de cuidados. Ela precisa da mãe, ela precisa do pai, ela é um ser totalmente dependente. Então, a gente sempre estimula esse vínculo, essa sensação de pertencimento. Tanto do pai como pai, a mãe como mãe. Ver essa criança como seu filho, né? Então, isso é muito importante. Bruna, qual é a evidência científica que respalda o método canguru na promoção da saúde neonatal? Então, existem vários estudos, várias revisões, estudos também experimentais que observam as questões de variação de sinais vitais, enfim, dessas crianças. E dentre as vantagens, os benefícios, então, tem a questão do estímulo materno, do aleitamento materno. Então, é até recomendado alguns estudos recomendam que até a extração do leite, então, essa criança ela não pode fazer sucção, mas até a extração do leite que essa mãe realiza seja ao lado da incubadora, vendo o seu filho, para entender, para estimular, porque a gente sabe que o contato, esse apego, esse vínculo, liberam hormônios, liberam substâncias no nosso corpo que vão favorecer, então, a amamentação. Essa criança também, então, quando ela está no colo, ela vai reduzir substâncias que são estressoras. Então, ela vai reduzir seu estresse, vai reduzir a sensação de dor, ela vai se sentir mais confortável. A gente tem o estímulo do desenvolvimento neuropsicomotor, a manutenção da temperatura e essa questão do próprio vínculo, que a gente chama. Então, são vários benefícios que o método canguru traz para a mãe, para a criança e para a família. É seguro praticar esse método em casa? Quais são os cuidados que devem ser tomados? Então, o método canguru, né, na terceira etapa, ele vai ser realizado em casa. Então, o que acontece? Essa mãe, essa criança, após a alta hospitalar, eles vão para casa. Mas quais são as recomendações? Então, essa mãe vai para casa com uma consulta marcada após 48 horas. Por quê? Ela é uma criança que ela nasceu prematura, ela nasceu baixo peso, ela precisa de uma atenção maior do que uma criança que nasceu a termo saudável. A gente precisa ter esse monitoramento. Essa criança depende disso. Então, para ver se ela não perdeu peso, para ver se ela não teve nenhum problema. Então, por exemplo, a criança vai de alta. O que ela tem que ter? Ela tem que ter um peso, ela tem que estar ganhando peso nos últimos 3 dias. Ela tem que ter, no mínimo, então, um peso considerável. Então, tudo vai depender do clínico, que vai liberar, mas acima de 1.600 gramas. Essa criança, então, ela vai para casa. O que a mãe vai ter que fazer? Vai ter que acompanhar nas consultas, ali vai ser feita uma referência, uma contrarreferência para a unidade básica de saúde. Então, essa mãe e essa criança vão ser acompanhados tanto no nível ambulatorial, quanto no nível da unidade básica de saúde. E é assim, no domicílio, são os cuidados semelhantes ao hospital. Então, temperatura, luz, ambiente, essa mãe tem que estar segura, preparada. Então, essa mãe vai para casa com essa criança quando ela está preparada. Quando essa criança está realizando uma sucção efetiva, ela está realmente se alimentando desse leite materno ou, em algumas condições especiais, da fórmula. E essa família tem condições de adquirir, de suprir essa criança, de alimentar com uma fórmula. Por exemplo, quando a criança tem alergia à proteína do leite, em alguns casos especiais. Então, esses são os cuidados. Então, evitar corrente de ar, evitar muito barulho, muita luz, porque tem que ser um momento confortável. E a criança tem que permanecer o máximo de tempo que for possível e agradável para os dois, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. E como a prática do método pode impactar a saúde a longo prazo do bebê? Então, a longo prazo,
nas evidências, então nos artigos que eu li para que eu pudesse vir aqui falar com mais propriedade para vocês, ele vai estimular tanto nesse desenvolvimento neuropsicomotor, no ganho ponderal, então no ganho de peso ele vai favorecer na regulação da temperatura, vai fazer com que essa internação ela seja mais curta, vai estimular então esse alimentamento materno, que a gente sabe que o padrão ouro, né, o melhor alimento para um recém-nascido é o leite materno. Claro, existem condições que não é possível, isso está tudo bem, existem substitutos seguros para isso, mas as melhores recomendações sim são o aleitamento materno e esse vínculo. Então, a criação do vínculo familiar. Isso são coisas que vão ser levadas por toda a vida. E também a questão de fazer com que esse processo de internação não seja tão traumático, também para essa família. Então, nossa, minha criança está ali. Ele é tão pequeno, ele é tão frágil, ele vai quebrar, eu não posso tocar, eu tenho medo, como é que eu vou fazer? Eu lembro da primeira vez que eu entrei numa UTI neonatal, então eu tinha medo. Então eu penso, isso eu como profissional de saúde já era formada, só não tinha experiência. Imagina uma mãe leiga que não conhece, ela pensa, como é que eu vou cuidar de uma criança tão frágil assim? Então você vai ensinar, e esse é o papel da equipe de enfermagem, dos enfermeiros, essa orientação. Então vocês têm que estar ali, vocês têm que acolher. E o conhecimento é isso, ele proporciona, ele abre horizontes. Então você vai dizer, olha mãe, você pode mexer, é dessa forma, funciona assim. Não quebra. Não quebra. Esse aparelho funciona para, por exemplo, esse ventilador mecânico, ele funciona para quê? Até quando vai ser utilizado? Então, quanto mais claro a gente for com a família, muito melhor também para a nossa relação. Porque, às vezes, uma criança de uma família, um RN prematuro, fica muito tempo com a gente. Então, 30, 40, 60 dias, dependendo da condição, até mais. Então, isso a gente tem que estar preparado, né? E é muito interessante isso que vocês fazem. Então, buscar conhecimento, buscar temas novos, porque uma hora ou outra, às vezes a gente pode cair de paraquedas ou encontrar com uma situação assim na nossa vida. E a gente, né, como enfermeiras, às vezes a gente não pode ter tido contato com uma doença, com alguma patologia, algum caso, algum quadro clínico. Mas a gente tem que ter noção de como tratar. Então, noção de como cuidar. Isso é muito importante. Então, eu acho que por hoje é isso. O nosso podcast se encerra por aqui. Eu queria agradecer a Bruna por ter aceitado participar. Sem você não seria incrível do jeito que foi. Queria que o pessoal de casa compartilhasse. Se vocês já teve alguma experiência com o método, como foi. A gente vai ficar muito feliz em escutar a história de vocês. E também que vocês compartilhem o podcast para que possa alcançar mais pessoas e mais pessoas puderem entender como funciona. Tem muitas mães de primeira viagem, que não tem conhecimento nenhum sobre e às vezes cai de paraquedas nesse mundo e precisa de ajuda. Então, por hoje é isso. Vou dar a palavrinha para a Bruna, se ela quiser falar alguma coisa para vocês. Gostaria de agradecer o convite, então, que a gente vê futuros enfermeiros, futuros companheiros, né, de trabalho. Então, é isso, sempre busquem conhecimento, essa é a minha mensagem, né? A gente buscar o conhecimento, ser curioso. A gente não precisa saber tudo, mas quando a gente não sabe, a gente tem que conhecer e buscar. E assim vocês vão enfrentando os desafios que tem pela enfermagem afora. É difícil, mas vale muito a pena. Muito obrigada, é isso. Até a próxima conversa acadêmica.